Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para gente ter mais uma aulinha de biologia. Então, continuando nossas aulas sobre circulação e defesa do corpo humano, hoje em dia a gente vai ver, quer dizer, hoje em dia não, hoje a gente vai ver a questão de grupos sanguíneos, tá? Então, hoje a gente sabe que nós temos classificações para os tipos de sangue, tá? Nesse caso aqui, os grupos sanguíneos nós temos 4, dependendo de um sistema chamado de sistema ABO. Esse sistema ABO, ele se baseia em a presença ou ausência de algumas proteínas na membrana do glóbulo vermelho, da hemácia. Então a gente viu na aula passada o que era a hemácia, qual a função da hemácia e assim vai. Na hemácia, nós temos algumas estruturas chamadas de anticorpos, antígenos, tá? E esses antígenos vão ser reconhecidos por anticorpos, tá? Então, o tipo sanguíneo vai depender da presença ou da ausência dessas substâncias, antígeno e anticorpo, tá? Então, essas proteínas vão estar presentes ou ausentes dependendo do tipo sanguíneo, tá? Então, nós temos os antígenos e os anticorpos, ok? Então, eu posso classificar o sangue em 4 grupos diferentes, ou 4 tipos diferentes. Nós temos o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Esses sangues, eles são classificados de acordo com as proteínas que estão na membrana da célula, na membrana da hemácia ou no plasma, certo? Então, na membrana da hemácia, eu tenho o tipo A, tá? Ele vai ter um antígeno chamado antígeno A. No plasma, eu vou ter o anticorpo chamado de B, anti-B, ou aglutinina, certo? Nós temos o aglutinogênio, que é também chamado de antígeno, certo? E nós temos o anticorpo, que é chamado de aglutinina. No caso do A, eu tenho o antígeno A e o anticorpo anti-B. No sangue B, nós temos o antígeno B e o anticorpo anti-A. No sangue AB, eu tenho os dois tipos de antígeno, mas não tenho o anticorpo, certo? No sangue O, eu não tenho o antígeno, mas tenho os dois tipos de anticorpo, anti-A e anti-B. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a determinação do tipo sanguíneo, eu posso ter o tipo sanguíneo classificado de acordo com algumas propriedades. Então, quando eu vou fazer lá no laboratório, o que a gente chama de tipagem sanguínea, quando eu vou fazer o meu tipo sanguíneo, certo? Lá eu vou ter uns procedimentos no laboratório. Então, no laboratório, eu vou, o pessoal que vai fazer o exame, vai utilizar um soro, e esse soro contém o anticorpo, certo? Esse soro pode ser o anti-A, com anticorpo A, ou o soro com anticorpo anti-B. Tranquilo? Então, a partir dessa definição de anticorpo e antígeno, a gente pode determinar o sangue. Tá? Para saber o sangue, a gente vai pegar uma gota de sangue, tá? Deixa eu me mudar para cá, para vocês verem melhor. A gente vai pegar uma gota de sangue, colocar numa plaquinha e gotejar o antígeno anti-A e o anticorpo anti-A e o anticorpo anti-B, certo? Se ele coagular no A, ele vai ser A, certo? Se ele coagular no B, ele vai ser
P. Se ele coagular nos dois, vai ser A e B. Se ele não coagular em nenhum, vai ser O. Certo? Por quê? O anticorpo, ele vai reconhecer o antígeno. Quando ele reconhece o antígeno, vai ocorrer uma coagulação, certo? Vai formar um coágulo, porque é a ação do anticorpo no antígeno, certo? A transfusão sanguínea também é baseada nesse processo, tá? Por falar em transfusão sanguínea, a tarefa de vocês vai ser fazer um textinho sobre transfusão sanguínea, como é que ocorre isso, tá? Eu vou deixar aberto também lá na sala para vocês poderem fazer, mas eu já vou adiantando, certo? Que a atividade de vocês vai ser um textinho, pode ser digitado, certo? Peça ajuda para o papai e para a mamãe e colocar lá no grupo da gente, beleza? Então, esses anticorpos e esses antígenos vão reagir entre si, gerando a coagulação, tá ok? Então, a gente, para saber o tipo sanguíneo, a gente pega uma pequena amostra de sangue lá no laboratório, eles vão gotejar o sangue, esse soro, tá? O anti-A e o anti-B. Se o sangue coagular, formar pequenos grupinhos no A, no anti-A, eu tenho sangue A, tá? Coagula no A, mas não coagula no B, eu tenho o A. Coagula no B e não coagula no A, eu tenho o B, certo? Coagula nos dois, eu tenho a B. Não coagula em nenhum canto, nem A e nem B, temos o sangue tipo O. Tranquilo? Então vamos lá. Certo? No mesmo sentido, a gente tem um fator que a gente chama RH, tá? Esse RH também está presente na membrana da hemácia. Então, a presença desse fator RH na hemácia, nós dizemos que o indivíduo tem RH positivo, tá? Então, a partir daqueles outros tipos de sangue, a gente pode dizer que eu sou A positivo, sou B negativo, sou AB positivo, O negativo e assim vai. Então, também na tipagem, eu vou colocar também o soro que tem o anti-RH. Se ele coagular, certo? Quem não tem esse fator é chamado de RH negativo. Se ele coagular, também tem a questão da coagulação, certo? Então, vou me mudar para cá para poder vocês entenderem melhor, certo? Então, o fator RH também é determinado pelo soro na presença de o anticorpo anti-RH. Tranquilo? Então, eu vou ter que pessoas RH positivo, eu vou ter uma coagulação, certo? Pessoas com RH negativo, eu não vou ter uma coagulação. Se houve coagulação, eu tenho um RH positivo. Se não houve a coagulação, eu tenho um RH negativo. Tranquilo? Então, é assim que a gente determina o tipo sanguíneo e é assim que a gente tem os tipos sanguíneos. Tá? A partir daí, a gente pode ver uma nova fase do sistema circulatório, que é a parte linfática. Essa parte linfática, ela tem a função principal de retirar e colocar substâncias extras na circulação. É um sistema circulatório paralelo ao sistema circulatório cardiovascular, certo? Então, dentro do sistema circulatório, nós temos dois tipos: o cardiovascular, que a gente viu na aula passada, e esse agora que a gente vai ver, que é o sistema linfático, certo? Então, esse sistema linfático, ele tem três componentes básicos. Os componentes são os linfonodos, que são estruturas que estão localizadas ao longo do corpo. Tá? Nós temos os vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos estão distribuídos também ao longo do corpo e eles têm a função de
drenar líquidos que estão entre as células, tá? E também nós temos os órgãos linfáticos. Esses órgãos linfáticos são os órgãos que vão produzir células do sistema linfático. Tranquilo? Então vamos lá. As funções do sistema linfático que a gente tem. Primeira, drenar o excesso de líquido intersticial. Esse líquido intersticial, ele é proveniente do plasma sanguíneo. Então, em alguns órgãos ou no corpo todo, o plasma sanguíneo extravasa para fora dos vasos e cai entre as células. Se ele não for drenado, vai causar um inchaço. Então, quando a gente bate e incha aquele local, vai ser justamente porque tem líquidos que estão extravasando para aquele local do machucado. Depois ele desincha, volta ao normal. Então, quem tira esse líquido intersticial, é o sistema linfático. Então, ele tira esse líquido e devolve para o plasma depois. Tranquilo? Outra coisa também é transportar algumas substâncias, dentre elas lipídios, tá? E vitaminas. Tá ok? Então, tenho lipídios e vitaminas associados a esse sistema linfático no transporte. Ele também transporta, além de transportar outras células que a gente chama de linfócitos. Dentro lá tem os linfócitos. Tá ok? Tranquilo? Outra coisa é desempenhar papel no sistema imunológico. Certo? É ele que vai produzir nossas células de defesa, e essas células de defesa vão ser responsáveis por combater alguns organismos invasores. Tranquilo? Vamos lá. Então, a linfa, falando do sistema linfático, dentro desse sistema linfático corre, eu pulando de novo, esse sistema linfático corre um líquido. Esse líquido é chamado de linfa, tá? Que está dentro da linfa são água, sais minerais, algumas substâncias e as células que correm dentro dessa linfa. Tranquilo? Então vamos lá. Essa linfa, ela é capturada para os vasos linfáticos, tá? Dentro dos vasos linfáticos, eu tenho os capilares linfáticos. Esses capilares linfáticos são fiozinhos que vão entrar entre as células para sugar ou drenar o líquido que está em excesso entre elas. Tá ok? Desses capilares passam para os vasos linfáticos, dos vasos linfáticos passam para os linfonodos, e os linfonodos colocam de volta a linfa no sistema circulatório. Tranquilo? Certo? Então eu tenho que o líquido intersticial é recolhido pelos capilares linfáticos, que passam para os vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos levam para o linfonodo. Esse linfonodo devolve para outros vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos devolvem esse líquido, essa linfa, para o sistema circulatório. Tranquilo? Então isso vai ocorrer sempre. Então vamos lá. Continuando. Então eu tenho aqui basicamente como funciona. Certo? Então vamos lá. Então eu tenho aqui os vasos linfáticos, certo? Os linfonodos, e eles devolvem a linfa para o sistema circulatório mais ou menos próximo ao coração. Então a linfa chega aqui nos vasos linfáticos, chega aqui nos capilares, passa para os tecidos, parte do líquido passa para os tecidos. Os vasos e capilares linfáticos são responsáveis por drenar essa linfa e devolver essa linfa de novo para o sistema circulatório. Tranquilo? Então, aqui eu tenho esse tipo de coisa. Beleza? Então, vamos voltar para cá. Então, os linfonodos, eles estão presentes em todo o corpo. Então, são pequenas estruturas
aglomerados de células que vão estar realmente envolvidos na limpeza do corpo também, tá? Então, eles são responsáveis pela eliminação e destruição de corpos estranhos. Então, quando a gente é infectado por alguma coisa que não é do nosso corpo, esses linfonodos são responsáveis por destruir isso, certo? Então, vamos lá. Dentro dos órgãos linfáticos, a gente tem alguns que a gente pode citar. Primeiro é o timo, que ele é uma glândula que está localizada no tronco, perto do coração, certo? Ele é responsável pela produção de células de defesa também. Nós temos o baço, que está abaixo do fígado, tá? Entre o fígado e o intestino, que também é um linfonodo, que também é um órgão linfático, que também vai produzir células de defesa, tá? E nós temos as tonsílias, que estão as amígdalas, tá? E a adenoide, que está aqui tudo na garganta, certo? Essas amígdalas, hoje em dia, não tem mais função para a gente, tá? No ser humano, ela não tem mais função. Ela é arrancada quando ela inflama. É igual ao apêndice. O apêndice só funcionava antigamente, há alguns milhares de anos atrás. Hoje em dia não tem mais função e só serve para infeccionar, certo? Quando infeccionar, ele é tirado. As tonsílias, tanto a amidaloide quanto a faringe, elas não têm tanta função dentro do corpo e são retiradas quando elas inflamam, tá? Então, continuando, tá aqui a distribuição dos linfonodos. Temos vários dessas estruturas espalhadas pelo corpo. Elas são responsáveis por eliminar possíveis invasores. Tá ok? Tranquilo? Em se falando em invasão, nós temos as defesas do corpo, certo? Para a gente manter o nosso organismo funcionando de forma plena, nós precisamos que um sistema defenda o nosso organismo de invasores. Esses invasores podem ser substâncias químicas ou outros seres vivos, por exemplo, fungos, bactérias, vírus e assim vai, certo? Então, o sistema de defesa do corpo está programado para defender o corpo contra essas invasões, e essas invasões com certeza trazem alguma deficiência no funcionamento do corpo, tá? Então, o bom funcionamento do corpo exige o combate contra agentes nocivos em nosso meio ambiente, tá? Então, a partir daí, nós temos a nossa imunidade ou resistência, que é a capacidade de usar as defesas do corpo para precaver-se contra danos ou doenças. A falta dessa imunidade, nós temos a suscetibilidade. A suscetibilidade é a baixa da imunidade, a ausência de imunidade. Então, a gente fica suscetível a esses danos, se não tivesse sistema nervoso, ou sistema imune, perdão. Certo? Então, dentro do sistema imunológico, volta para cá, nós temos dois tipos de imunidade. A imunidade que a gente chama de inata, que a gente já nasce com ela, tá? A gente já nasce com ela. E a imunidade adaptativa. A gente adquire essa imunidade ao longo do tempo, tá? Então, nós temos dois tipos de imunidade. Imunidade inata, que a gente nasce com ela, e a imunidade adaptativa, que a gente adquire ao longo da vida, certo? Então, a imunidade inata, ela é chamada de inespecífica, e a imunidade adaptativa é chamada de específica, tá? Então, o sistema do corpo responsável pela imunidade é o sistema linfático, que a gente vai produzir principalmente os linfócitos, tá? Que são células que são ordenadas para defesa, certo? Então, esse sistema linfático também se relaciona com o sistema circulatório, certo? Como eu falei para vocês, que o sistema linfático e o sistema circulatório, na verdade, o sistema cardiovascular, também estão
unidos. Então, o sistema linfático com o sistema cardiovascular formam um sistema circulatório, que vai circular substâncias nele. Certo? Então, dentre esses agentes nocivos, nós temos os patógenos, podem ser bactérias, fungos, vírus ou algumas substâncias. Tá? Eles vão invadir o corpo e temos a imunidade inata, que a gente vai tentar eliminar esses patógenos de uma forma primária, mais inespecífica, certo? E aí a gente tem a primeira linha de defesa do corpo humano, que são as barreiras físicas. Nas barreiras físicas a gente tem a pele, as membranas mucosas, que são essas membranas que envolvem tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestório, e secreções. Tá? Então, quando a gente está gripado, por exemplo, a gente produz muito catarro. Então, esse catarro que a gente produz de forma excessiva é uma forma de eliminar o vírus da gripe, certo? Então, a primeira barreira é a barreira física. A pele já tem uma pequena proteção que já protege contra invasão, certo? Nós temos a membrana mucosa que vai proteger. Nós temos aqui no sistema respiratório, no nariz, os pelos que vão filtrar o ar, certo? Então, essa aí é a primeira barreira do sistema imunológico, certo? A partir daí, se eles conseguirem atravessar essa barreira, a gente tem a segunda linha de defesa. A segunda linha de defesa é uma segunda linha de defesa de células. Então, vou ter células que vão combater esses organismos, principalmente células chamadas de fagócitos. Tá? Fagócitos. Esses fagócitos são responsáveis por destruir os invasores. Tá? Existem algumas células assassinas, que são células que estão dentro do nosso corpo, que utilizam também a forma de destruição de organismos invasores, e também algumas proteínas, tá? Que a gente chama de proteínas antimicrobianas. E essas proteínas vão justamente matar as células bacterianas e alguns vírus. Tá, ok? Outra coisa também que a gente tem a resposta inflamatória. Espera aí, por favor. Certo? Então, essa resposta inflamatória é responsável pela resposta imune. Então, quando a gente está inflamado, é uma resposta do sistema imunológico. Tá? Se passar tudo isso, deixa eu vir para cá para vocês verem. Se passar tudo isso, existe o que a gente chama de imunidade adaptativa. Ela é uma resposta a essa invasão, certo? É uma resposta específica. Então, eu tenho a criação de uma resposta para aquele determinado patógeno. Por exemplo, eu tenho algumas doenças que eu só tenho uma vez. Sarampo, catapora, rubéola, cachumba, certo? Que eu tenho o primeiro contato, eu crio uma imunidade contra aquele organismo, e no segundo contato eu não vou desenvolver a doença, porque minha resposta, meu corpo já está preparado para aquela doença. Tá? Eu vou ter uma resposta mais rápida. Tranquilo? Então, essa resposta ela pode ser humoral. O que é isso? Eu tenho uma produção de anticorpos. Tá? Algumas células dentro do nosso corpo, principalmente os linfócitos, são responsáveis por produzir os anticorpos. Então, esse anticorpo vai ser uma espécie de marcador. Então, chega uma bactéria, por exemplo, esse linfócito ele vai reconhecer essa bactéria e vai produzir um marcador para essa bactéria. Ele marca essa bactéria para que o fagócito chegue lá e destrua. Certo? Então, imagina que o linfócito é o X9 lá do bagulho, lá do negócio. Então, é o delator do corpo humano. Ele que vai denunciar quem está invadindo. Certo? E o fagócito é quem vai eliminar o invasor. Então, o linfócito, ele coloca a anticorpo, marca o invasor, e o fagócito vai lá e destrói.
certo? Também nós temos a resposta que a gente chama de resposta celular, certo? Então essa resposta celular vai funcionar do mesmo jeito que a resposta humoral. Só que ao invés de produção de anticorpos, eu tenho produção de células que vão reconhecer o patógeno. Então, ao invés de eu fazer um marcador, eu vou fazer uma célula que vá lá e destrua o organismo. Tá ok? Tranquilo? Então, a partir daí, a gente conhecendo como funciona o sistema imunológico e algumas doenças, a gente cria duas situações. Uma situação que a gente cria uma vacina, uma situação que a gente cria o soro, tá? E aqui a gente chama de imunização. Então, toda vez que você vai tomar uma vacina ou tomar um soro, você está se imunizando, tá ok? Então, nós temos dois tipos de imunização. Uma imunização que a gente chama de passiva, tá? E uma imunização que a gente chama de ativa. A imunização ativa, ela tem mais dois tipos. A que a gente chama de natural e que a gente chama de artificial. Tranquilo? Na imunização passiva, tá? A gente vai ser infectado pelo agente específico, pela doença, tá? Então, o agente passivo, tá? Vai ser a introdução de anticorpos já prontos no combate ou antígeno específico, certo? Na imunização, no caso aqui a gente tem a utilização de soro, certo? Então, a gente pega, por exemplo, tem uma picada por cobra. Então, quando a gente é picado por cobra, existe o soro antiofídico. Esse soro antiofídico, ele é produzido pelo cavalo. A gente pega o anticorpo de outro organismo e joga na gente. Então, ele é injetado no cavalo, certo? É injetado no cavalo aqui, ó, o veneno. É produzido o soro. O cavalo produz os anticorpos. Esses anticorpos eles são produzidos, jogados no sangue, certo? Então, a partir daí, a gente purifica e tira o anticorpo contra o veneno. Tranquilo? Então, nós temos também a imunização ativa natural. Na imunização ativa natural, a gente entra em contato com uma doença. Então, se eu nunca me vacinei contra o sarampo, se eu pegar a doença, eu vou ter uma imunização ativa natural, certo? Quando eu tenho uma imunização de forma passiva, eu vou lá no posto de saúde e tomo a vacina. Essa vacina, ela nada mais é do que o organismo que causa a doença fraco ou pedaços dele. Então, para quê? Para eu treinar o meu organismo para quando chegar a ameaça real, eu poder me defender, tá? Então, isso aqui que a gente faz todo ano é a campanha de vacinação. Então, todo ano a gente se vacina para criar imunidade contra esses organismos, certo? Então, isso é tudo, meu povo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Então, todos fiquem bem, se cuidem e obrigado pela atenção. Tchau!